Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me. Hoje eu tenho dois amigos aqui, jovens adultos solteiros que vieram falar sobre o Vem Segue-me. Vamos estudar Éter 1, 2, 3, 4 e 5, esse livro maravilhoso dos Jareditas. Deixa eu apresentar eles primeiro. Temos a Miriam, Oi. uma estudante aqui da Universidade Brigham Young em Provo. Temos o Garrett também, que Tudo certo? é estudante universitário. Vocês são da onde? Conta pra gente. Eu sou daqui de Utah e eu fiz a minha missão em Porto Alegre Sul. Então foi muito bom dele deixar que o gringo participasse. Seu português tá ótimo. E foi Elder o que lá no Rio Grande do Sul? Como é? Qual era o seu sobrenome? Elder? Eu era Elder Lines. Oh, perfeito. E eu sou de Curitiba. Cresci em Curitiba e me mudei pra cá faz 3 anos. Muito bem. E vamos lá. Estes capítulos são maravilhosos. Nós vamos estudar Com o certeza. livro de Éter em 2 lições no Vem Segue-me. A primeira aula é hoje, nós vamos estudar de 1 a 5, como eu falei. E aqui no começo nós vemos Moroni dizendo, eu vou fazer um relato sobre os antigos habitantes que foram destruídos pela mão do Senhor no país do norte. Porque se nós lembrarmos da história do livro de Mórmon, quando o rei Lime estava sendo oprimido pelos Lamanitas, ele falou, olha, temos que pedir ajuda dos nossos irmãos que estão no norte. E mandou o povo procurar, só que eles se perderam no deserto, encontraram uma terra coberta de ossos e trouxeram um registro para ele. E ele falou, o que é isso? O que aconteceu, né? Só foram descobrir o que realmente tinha acontecido quando o rei Mosias recebeu esses registros e traduziu e contava a história dos Jareditas. Nós chamamos de Jareditas, embora o texto do livro de Mórmon, aqui em Éter, não mencione esse nome, né? E a gente chama de Jareditas porque o líder deles era Jared. E também o irmão de Jared. Né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar lendo o versículo... Deixa eu ver aqui. 4 e 5. Pode ler para nós? Eu posso. Não escrevo, portanto, as coisas acontecidas desde o dia de Adão até nessa época. Elas, porém, acham-se nas placas, e aquele que as encontrar poderá obter o relato completo. Não faço, porém, um relato completo, mas somente um relato principal, parcial, desde a torre até quando foram destruídos. Por que ele está dizendo isso? Porque nós temos a Bíblia, e Moroni sabia que nós receberíamos um registro dos judeus, aí ele fala, essa parte que vai de Adão até a Torre de Babel eu não vou contar para vocês, porque vocês vão ter. Mas vou fazer um relato parcial, vou contar o que aconteceu com vocês da Torre de Babel em diante com esse povo. E a Torre de Babel é o quê? O que vocês podem explicar para mim sobre a Torre de Babel? Beleza. Era um grupo de pessoas que queriam chegar aos céus, mas não fazendo as coisas certas. Então eles decidiram que eles podiam pecar e tentar construir uma torre para subir para os céus. E, claro, nós sabemos que não podemos fazer isso, né? Se a gente quiser chegar lá nos céus, a gente tem que fazer as coisas da maneira do Senhor. E qual foi a consequência da Torre de Babel? O que aconteceu? O Senhor confundiu as línguas deles. Então eles não mais podiam se comunicar por falar em línguas diferentes. Exatamente. Acho interessante essa história da Torre de Babel. Nós temos pouca informação sobre isso, mas antes do Senhor confundir as línguas, o povo falava uma língua só, que era a língua que o Senhor falava com Adão. Então nós chamamos de língua adâmica, né? E o interessante é que o livro de Mórmon traz algumas palavrinhas da língua adâmica. Uma delas, a gente vai ver mais para frente, mas já que eu estou mencionando, eu vou abrir. Aqui tá... Deixa eu ver, versículo 3 de Éter 2. Olha lá, descobre qual é essa palavra. Deseret. O que significa Deseret? Abelha de mel. Abelha de mel, as colmeias, né, que eles vão trazer nessa empreitada, nesse êxodo que eles vão fazer para a Terra Prometida. Mas interessante que eles não foram confundidos. Eu acho esse ponto relevante porque mais para frente, se não me engano, é na próxima lição, onde nós vamos falar sobre... Deixa eu ver se é na próxima lição ou na outra. Espera aí. Quando fala da fraqueza de Moroni, deixa eu dar uma olhadinha.
nós vamos ter 3 lições de dieta. Eu falei 2, mas é 3. Na verdade, é na outra semana, então. Vamos esperar um pouquinho para falar. Mas Moroni vai dizer assim, eu não sei se você se sentiu assim, porque o seu português é muito bom. Parece que você sempre soube português. Mas quando você estava aprendendo português, talvez você tenha se sentido como Moroni, porque ele disse, eu não consigo escrever tão poderosamente Sim. quanto os jareditas conseguiam. Porque quando eles escrevem, domina o leitor. Né? E eu imagino que a linguagem deles era tão poderosa porque é a linguagem que foi ensinada de Deus para Adão. E essa língua se perpetuou. Ai, nossa, não estou sabendo usar isso direito. Ela se perpetuou para os jareditas. Então, os jareditas falavam uma língua pura, impolupta, e assim que transmitia conhecimento, sentimento de uma forma perfeita. E Moroni, vendo aquilo, falou, poxa, eu queria ter essa capacidade, mas eu não tenho. Eu sei que quando eu prego, as pessoas conseguem sentir o espírito, mas escrever não é a minha praia. Você sentiu assim quando você estava aprendendo português? Com certeza. Eu me lembro, tipo, participando das lições e ouvindo, mas não podendo participar muito. Eu me lembro pensando, nossa, se falasse em português, se falasse em inglês, se eu falasse português, eu poderia compartilhar meu testemunho, compartilhar isso e aquilo. Mas eu aprendi muito como depender do Senhor e deixar que Ele me capacite. E foi exatamente a resposta que eu estou dando spoiler já das próximas aulas, mas que ele vai receber, dizendo, a minha graça te basta. Com o meu poder você consegue, né? Com certeza. A fraqueza... Humilde. Quando é humilde. Muito bem. Você sentiu assim aprendendo inglês? Que o seu inglês é perfeito, mas... Mas sim, exatamente. O Senhor magnifica nossos esforços, com certeza. Com certeza. Bom, vamos voltar lá para os versículos. A gente estava começando o relato dos jareditas, aprendeu sobre a Torre de Babel, e como o Senhor disse, isso é uma outra coisa que às vezes a gente passa rápido também. O Senhor nunca destrói uma nação, ou nunca envia um castigo sem ter avisado muitas e muitas vezes. E provavelmente os profetas estavam dizendo, vocês não devem fazer isso. Não é o fato de construir uma torre alta que era o problema. O problema é que eles estavam procurando salvação não nos caminhos do Senhor. Eles estavam procurando chegar aos céus, simbolicamente dizendo, né? No caso talvez deles era até literalmente, mas... Sem a aprovação dos servos de Deus, sem as ordenanças de salvação, sem viver o evangelho. E isso encheu Deus de ira, né, na linguagem das escrituras aqui. E aí, o Jared, ele sendo... vamos ler lá, o 33 e o 34. Pode ler para nós, Jared? Capítulo 1. O capítulo 1. Esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo e jurou, em sua ira, que eles seriam dispersos por toda a face da terra. De acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe, clama ao Senhor, para que ele não nos confunda de maneira que não possamos entender as nossas palavras. Muito bem. Então eles não queriam ser confundidos. E aí Jared disse pro irmão dele, o quê? Vai lá e clama ao Senhor. Peça ao Senhor. Por que vocês acham que Jared não orou ele mesmo? Será que ele não orou? Por que ele pediu pro irmão dele? Como que... Expliquem para mim esse versículo aqui. Pois é, né? Acho que é bem engraçado, porque acho que muitas vezes a gente pensa que outras pessoas têm mais proximidade ao Senhor, quando na verdade sempre podemos nós mesmos ir até Ele, porque Ele ama todos os seus filhos iguais. Mas também acho que podemos aprender do irmão de Jared, porque ele tinha confiança que Deus ia responder para todas as orações dele. Ele tem alguma coisa que tudo que ele pedir acontece, né? O Senhor dá. Então, acho que podemos aprender muito dele, prestando atenção à maneira em que ele vivia, a fé que ele usava para ter as orações dele sempre respondidas. Foi uma resposta perfeita. Eu gostei também que, sim, eu acho que a gente pode orar para receber nossas respostas, mas a gente pode confiar nos nossos líderes também. Então, sabe, nosso bispo, até nossos pais, eles podem, de uma maneira, receber revelação para ajudar a nossa própria vida. Então, confiar nesses líderes. Gostei disso, porque a Escritura não diz
que Jared não orou. Apenas diz que ele pediu para o irmão dele. Então, talvez ele tenha orado. Provavelmente era um homem justo, porque não foi confundido, mas ele sabia que o irmão de Jared era um líder. Era o profeta de Deus, né? E falou, vai lá você e vai orar. Isso às vezes acontecia na missão, quando uma irmã que, embora tivesse um portador de sacerdócio em casa, pedia para os missionários, Elders, eu quero uma bênção de vocês, né? Então, às vezes, nós temos confiança em homens, em mulheres que nós sentimos que têm um espírito bom e de retidão e a gente pede para eles, né? E é interessante como isso aconteceu. Agora, por que somos apresentados a Jared pelo nome, mas o irmão de Jared parece que não tem um nome? Como assim? Por que irmão de Jared? Acho que o nome dele era bem complicado para gravar nas placas. Demorava muito. Isso aconteceu talvez na sua missão também. Porque falou, Elder... Como era? Lines. Elder Lines. Nossa, isso é difícil. Posso só te chamar de Elder? Às vezes eu só falava linhas. Elder Lins? Isso, em português. Provavelmente nós não sabemos, mas provavelmente Moroni sabia o nome dele, mas estava difícil de gravar isso em placas. Era um nome complicado, então ele falou, eu vou resumir aqui o nome dele, vou pôr irmão de Jared, vocês sabem de quem que eu estou dizendo, né? Eu acho que é assim. Até quando você se apresenta aqui nos Estados Unidos, você tem que dar uma adaptada, né, no seu nome. Sim, Quando até você fala... meu nome errado. Em inglês. Como é em inglês que você se apresenta? Miriam. Mas eu acho que eu falo errado às vezes, não sei. É Miriam, né? Mas Miriam. tem que se apresentar adaptando. Então, nós pensamos que o irmão de Jared tinha um nome um pouco difícil para Moroni escrever, então ele usou esse recurso. Mas nós sabemos o nome do irmão de Jared, porque foi revelado. Vai aparecer parte do nome dele durante o texto. Eles chegam no lugar e eles dão um nome. E vocês sabem a história como isso aconteceu? É muito interessante como foi revelado. Falaram para José Smith, né? Era assim, nasceu um bebê. Imagina quando você tiver seu bebê. Talvez você não vai gostar tanto dessa história. Mas você tem um bebê e aí o profeta tá passando, você fala, Joseph, vem aqui, meu filho acabou de nascer. E Joseph vai lá e dá uma bênção e um nome na criança. E o nome que ele dá é Moroni Morian Kumer. Imagina quando ele vai ser zoado na escola, né? Mas ele deu, e aí quando ele terminou a bênção, eu disse, irmão, eu não lembro o nome do irmão, o nome que eu dei a seu filho é o nome do irmão de Jared. Então, olha só que interessante, né? Cuidadinho na escola, aprender a escrever esse nome. Vamos fazer a chamada agora. Moroni Marian Kumer. Aí, presente. Pois é, mas brincadeiras à parte, esse é o nome do irmão de Jared. Realmente é um nome complicado para ficar escrevendo, então Moroni só colocou irmão de Jared. Bom, vamos continuar lá. Ele foi, clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared, portanto não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Ele continua clamando, e aí ele pede, olha, ora agora para que não confunda a nossa família, nossos amigos. E no 38 ele ainda pede, e vai lá, Jared, e faz o seguinte, pede para o Senhor para que ele nos leve para uma terra prometida. E também pergunta para onde a gente vai. E também, se ele vai guiar para essa terra, fala que seja assim, a terra escolhida entre todas as outras, né? É interessante como essa história é contada para nós. Isso mostra também uma estrutura antiga, né? Um registro antigo. Não poderia ser escrito dessa forma se não fosse um registro antigo. E o irmão de Jared foi, clamou ao Senhor, e ele disse, começa a reunir teus rebanhos de toda espécie, junta aí teus amigos, tua família, e quando vocês tiverem feito isso, eu vou guiar vocês para essa terra. E lá eu vou abençoar a ti, tua semente e toda a tua família. Eu gostei do versículo 41 e 42, que fala que o Senhor ele ouviu a oração do irmão de Jared, e respondeu falando que ele tinha que pegar os seus rebanhos, suas famílias, amigas e ir para a Terra do Norte. Só que o Senhor não falou mais nada. Então, o que é essa Terra do Norte? Para onde que a gente vai depois disso? Como que a gente vai sustentar? Como que a gente vai criar? O Senhor não falou mais nada, mas eles obedeceram. Então, acho uma lição muito importante aqui. Isso parece com a nossa vida também, né? Porque nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, eu acredito, Deus não vai mostrar o plano completo para nós.
Ele vai mostrar apenas um pouquinho e ele confia que você dê os passos para que possa... Vocês têm alguma experiência sobre isso, parecido com o que aconteceu aqui? E o Senhor não revelou tudo? Revelou apenas um pouco e esperou que você andasse sozinho por um tempo? Eu tenho, quando eu decidi ir vir para os Estados Unidos, eu estava no último ano do ensino médio e estava orando muito, eu conversei com meus pais, estava fazendo pesquisas, né, porque a gente tem que fazer decisões, a gente se informa, estava orando muito, jejum, mas não estava recebendo uma resposta muito clara que eu tinha que fazer depois do ensino médio. Então, eu decidi, falei, acho que o melhor para mim nesse momento vai ser vir fazer faculdade fora. Não sei que isso vai acontecer, muitas preocupações, né? Morando fora e não tendo família, como que vai pagar. Mas eu falei, acho que eu vou decidir isso. E orei para o Senhor. E o Senhor, ele foi abrindo portas, assim, de pouquinho a pouquinho, ele foi abrindo. Foi assim que eu me senti, acho que eu tô no caminho certo. Porque o Senhor, ele foi abrindo. Então, eu fiz a decisão, mostrei para o Senhor. E ele foi abrindo, mas nunca senti uma coisa tão clara, assim. Não teve uma resposta dramática e explosiva dizendo este é o caminho que você deve seguir, mostrando tudo o que aconteceu nos Estados Unidos. Muito bem. Essa decisão foi importante, porque você me disse antes também que você desejava fazer missão, mas escolher vir para os Estados Unidos talvez ia mudar esse seu plano. Não, exatamente, porque eu sempre quis servir missão, e então eu orei para o Senhor e falei, olha, se eu fizer essa decisão, provavelmente eu não vou ir para a missão. Então, uma coisa que eu sempre quis... mas o Senhor, eu acho que Ele também quer que a gente decida o nosso plano de vida, né? Então, Ele vai mostrar, se a gente fizesse o caminho... eu acho que se eu estivesse indo para o caminho errado, com a minha escolha, Ele ia impedir, fechar as portas. Sim. Mas foi isso, eu fiz uma decisão, falei, não vou para a missão. Uma decisão que eu fiz, e o Senhor, Ele abençoou meu caminho com a decisão que eu tinha feito. Maravilha essa experiência. Às vezes é difícil ter aquela confiança quando o plano do Senhor parece ser diferente do que o nosso, né? Eu também tinha uma experiência parecida. Eu me lembro quando eu estava terminando a minha missão, a minha maior preocupação era saber o que eu ia estudar. Eu sabia que eu ia vir para o BYU, estudar na faculdade, mas eu não fazia ideia nenhuma o que eu queria estudar, o que eu queria fazer. E eu me lembro que meu presidente de missão, ele me deu um conselho. Ele falou que muitas vezes a gente quer receber uma resposta do Senhor. Quando o Senhor quer que a gente faça alguma coisa, Ele vai mostrar o caminho em poucos. Ele falou que eu precisava agir, explorar coisas, e se eu sentisse uma paz sobre aquela coisa, era porque o Senhor aprovou aquele plano. Mas não era que Ele me desse uma resposta clara de o que eu precisava fazer. Eu voltei da missão, ainda não fazendo nenhuma ideia o que eu ia fazer, mas eu decidi acompanhar algumas pessoas nos trabalhos delas para ver diferentes ambientes, ver o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu me lembro, um dia eu estava acompanhando um advogado e eu gostei muito do que ele estava fazendo. Eu me senti bem sobre aquilo. Era a primeira vez que eu podia me ver fazendo aquilo e eu senti aquela paz que meu presidente falou. Então eu decidi que eu ia estudar direitos. Ainda não sei tudo, né? Ainda tenho que descobrir muitas coisas, mas tenho uma direção agora. Eu sei que o Senhor vai me mostrar o resto do caminho, como Ele estava me mostrando. Vai ser meu colega, É isso mesmo. advogado. Muito por bem. Excelente. Uma coisa que eu vi em comum na experiência de vocês é que vocês buscaram se informar e procuraram ao Senhor com este conhecimento, né? Vocês fizeram algo para levar até o Senhor. E eu acho que toda a lição dessa semana, de Éter 1 a 5, ensina sobre revelação. E uma coisa que nós podemos ver nesses conjuntos de capítulos é que o Senhor espera que nós façamos a nossa parte antes dele mostrar a solução. Ele nos ama, ele quer nosso crescimento, mas ele entende que para que nós possamos nos aperfeiçoar é preciso que a gente haja, e às vezes a gente vai ficar se debatendo um pouco, a gente vai ficar um pouco ansioso, mas isso faz parte do processo. Então, muito bom o que vocês disseram. Obrigado. Vamos explorar mais desses temas durante os versículos aqui. Vamos para o capítulo 2 agora, onde eles reúnem as pessoas, os animais, as plantas, o deseret, né, que significa
As abelhas ali, como diz aqui, abelhas de mel, né? Eu acho que são como que chama aquele negócio? Casulo, não, colmeia. Colmeia eles devem ter levado. Uma coisa interessante sobre essa palavra é que quando os membros da igreja vieram aqui para Utah, né, que não fazia parte dos Estados Unidos na época, era México, e depois quando os Estados Unidos vence a guerra se torna território indígena, os membros da igreja chegam, eles querem dar o nome do estado, né, primeiro se torna um território, mas enfim, um estado de Deseret. É uma palavra importante porque está no livro de Mórmon, mas havia um senador que não ia muito com a cara dos membros da igreja, né? E disse, não, vai se chamar Utah por causa dos índios Utes que vivem aqui. E, enfim, não conseguiu. Mas a igreja teve também, naquela época antiga, não sei se vocês sabem, um dicionário, uma língua chamada Deseret. E eles tentaram ensinar isso nas escolas, né? Mas, tipo uma língua do Senhor dos Anéis, assim, uma língua paralela, uma língua inventada, né? Mas é umas curiosidades. Inglês, né? Menos complicado. Menos complicado, já pensou? Mais curiosidades, né, sobre essa. A gente tem outras palavras diferentes no livro de Mórmon, Cumons, Curulons, algumas coisas assim. Então, essa é uma palavra interessante que aparece lá. E até hoje, né, é o símbolo do estado de Utah, a colmeia. Ah, sim. Por causa do Deseret. Mas, vamos lá, eles reuniram tudo isso, e aí, lá no versículo 4, quando eles chegam no vale de Nimrod, que foi um grande caçador, é mencionado na Bíblia também, provavelmente é o fundador da Babilônia, né? O Senhor falou com o irmão de Jared, mas ele estava numa nuvem. E aqui diz o texto que o irmão de Jared não o viu. E aí o Senhor foi diante deles, dava uma instrução para viajar. Vamos ler o versículo 8. Eu posso ler. E em sua ira havia jurado ao irmão de Jared que todos que habitassem esta terra da promissão, daquele tempo em diante e para sempre, deveriam servir a ele, o verdadeiro e único Deus, ou seriam varridos quando sobre eles caísse a plenitude de sua ira. Esse era o tipo de lugar que o Senhor queria levar os jareditas. E nós sabemos que são as Américas. A terra prometida para os jareditas seriam as Américas. Aí Moroni, ele faz um paralelo aqui, porque ele sabe que essa promessa é verdadeira. Se nós não cumprirmos os mandamentos e nos afastarmos de Deus, as pessoas que vivem nessa terra serão destruídas. E ele viu isso com os jareditas, e ele viu isso com o próprio povo dele. Eles foram varridos completamente da face da terra. E isso continua valendo para nós hoje em dia. A terra prometida não é os Estados Unidos apenas, tá? Joseph Smith ensinou que toda a América, Norte, Central e do Sul, é a terra da promissão mencionada aqui no livro de Mórmon. Então, se nós, vivendo no Brasil, onde a principal audiência era aqui, não guardarmos os mandamentos e chegarmos a um estado em que a iniquidade é tão grande, seremos completamente destruídos da face da terra. Por outro lado, se nós guardarmos os mandamentos, será uma terra de promissão. Uma terra onde nós podemos progredir materialmente e espiritualmente, e mais do que qualquer outro lugar do mundo. É essa maravilhosa promessa. Eu acho isso bem interessante, porque vemos no capítulo 1 que o Senhor fez grandes promessas para os jareditas, né? Ele fala que levantarei para mim uma grande nação, não haverá sobre toda a face da terra nação maior do que a que eu levantarei para vocês. Isso me faz pensar em nossas bênçãos prometidas, em nossa bênção patriarcal, porque a gente tem muitas promessas grandes do Senhor, mas não vão acontecer de qualquer jeito, né? Se a gente se afastar de Deus, se a gente não estiver guardando os mandamentos de Deus, aquelas promessas não podem cumprir-se. Então, podemos fazer as coisas da maneira do Senhor para que a gente receba as bênçãos dele. Foi bom você falar isso. Eu quero mencionar uma coisa que não estava planejado sobre a bênção patriarcal. A bênção patriarcal é uma revelação. E a bênção patriarcal, ela também precisa de interpretação pessoal, assim como nós estudamos escrituras ou buscamos revelação para a nossa vida. Ou seja, nós, à medida que a gente vai vivendo, adquirindo mais conhecimento, uma nova perspectiva sobre as promessas da bênção patriarcal vão sendo adquiridas por nós. Isso significa que se você não entende uma parte da sua bênção patriarcal agora, não se desespere.
Ou se uma promessa não está se cumprindo, né? E você pensa, já era, acabou tudo. Gente, a eternidade é um tempo muito longo. O Senhor, Ele tem poder para cumprir suas palavras. E se nós formos fiéis, nós veremos que cada bênção prometida vai ser cumprida, né? E também cada advertência que é feita, se nós não cumprirmos os mandamentos, será cumprida. E nós seremos amaldiçoados por nossa rebeldia, como aconteceu aqui com esse povo. Eu vi uma moça no Instagram falando da bênção patriarcal dela. Nunca façam isso. Não falem de sua bênção patriarcal em público. É pessoal. Mas ela fez. E o título do vídeo era assim: Como eu escolhi permanecer firme apesar dos erros da minha bênção patriarcal. Segundo ela recebeu a bênção patriarcal e o patriarca, no momento em que estava ministrando a bênção, disse que um dia ela seria tão feliz, teria uma família tão feliz quanto a família que ela tinha no momento. O problema é que alguém dentro da família dela estava abusando dela. E é horrível que isso aconteça. Infelizmente acontece em algumas situações, e nós temos que condenar esse tipo de prática e reportar para que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é que, já que ela não tinha uma família feliz, como que a bênção patriarcal dela podia dizer isso? E ela disse que escolheu permanecer firme apesar disso. Porém, eu acho que aí tem um problema. Ela está pensando que entende completamente o que o patriarca disse, de tal forma que ela pode dizer que o patriarca errou. Eu não acho que é essa abordagem mais apropriada para nós. Quando nós não entendemos alguma coisa, nós não temos que culpar os líderes ou culpar o Senhor. Nós temos que antes nos humilhar e tentar entender o que Deus está querendo dizer. Porque pode ser, se a bênção patriarcal dela fala aquilo mesmo, que estava se referindo aos outros membros da família, que eram bons para ela. Ou estava se referindo à família celestial. Eu não sei, a bênção patriarcal é dela. Mas eu sei que o Senhor inspira seus patriarcas a prometer coisas sagradas e importantes para a nossa vida. E que a palavra de Deus é verdadeira. Então, muito cuidado quando vocês acharem que uma promessa não se cumpriu, ou que Deus errou, ou que os líderes da igreja erraram. Porque quem pode estar errado, na verdade, é você, com uma visão curta das coisas. Você está interpretando a Escritura com sua visão limitada. Então, quando você não entende alguma coisa, e aqui no livro de Éter nós vamos ver várias doutrinas importantes que talvez a gente não consiga entender no primeiro momento, nós temos que orar a Deus, ficar calmo e saber que o Senhor vai revelar aquilo no devido momento. Isso mesmo. É interessante também como aquelas mesmas palavras podem ter significados diferentes em várias etapas de nossa vida. Me lembro quando eu estava na missão, eu achei que minha bênção patriarcal só falava de missão. Pensava, nossa, não vou ter vida depois, vou morrer, ou não vou fazer nada. Mas agora que eu voltei, eu vejo como aquelas mesmas palavras se aplicam para a vida depois da missão também. Às vezes a gente só tem que esperar até o Senhor nos dar mais luz e conhecimento sobre aquilo. Eu gosto disso, porque os jareditas, eles não saíram da Torre de Babel e foram para a Terra Prometida rapidinho. Foram anos e anos vagando até chegar à Terra Prometida. E com relação às nossas bênçãos, à Terra Prometida que o Senhor fala na nossa bênção patriarcal, talvez vai demorar um pouco. E para a gente entender isso, demora um pouco. Então temos que ser pacientes. Eu também tinha a mesma impressão sobre minha bênção patriarcal. Você fala de missão. Agora eu vejo que não é assim. Vamos lá. No versículo... Deixa eu ver aqui. Estávamos no 2 ou já estamos no 3? 2. O 2, ok. Ok, eu gosto disso. Quando eles chegam... Vamos ler o 13 e o 14. Acho que tem uma coisa importante para a gente comentar aqui. Quem pode ler de vocês? Eu posso ler? Quer ler o 14? Posso. E agora prossigo meu registro, pois eis que aconteceu que o Senhor levou Jared e seus irmãos até aquele grande mar que divide as terras. E quando chegaram ao mar, armaram suas tendas e deram ao lugar o nome de Moriancumer. Que é um dos nomes dele, né? Moroni Moriancumer. Ok. E habitaram em tendas à beira do mar pelo espaço de 4 anos.
E aconteceu, no fim de 4 anos, que o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared. Estava numa nuvem e falou com ele. Pelo espaço de 3 horas, falou o Senhor com o irmão de Jared, repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Ok, tem umas coisas importantes aqui. Eles chegam naquela terra, que não é a terra prometida, mas é uma terra boa, né? É uma terra lá que tem as coisas que eles precisam, põe a tenda, tem o mar, a praia, tá tudo de boa. E por 4 anos eles ficam lá. E acho que às vezes acontece isso conosco também. A gente tá tudo bem em Sião, Sião prospera, a gente põe nossas tendas e fica. E algumas coisas importantes, que são pequenas e simples, nós vamos deixando de lado. Às vezes a gente esquece de orar ou ora automaticamente. A gente para de ler as escrituras. A gente para até de ir na igreja, falar, por que eu estou indo na igreja, né? Já não precisam de mim mais, ou enfim. E a coisa parece que vai ficando muito tranquila, muito calma. E não é a terra prometida, mas tudo está tão bem aqui, não é? E aí quando o Senhor aparece, porque diz assim, o irmão de Jared se arrependeu do mal que havia feito. E o mal que ele tinha feito era essa pacificação, né? Aceitar essa pacificação, essa calmaria. E aí ele foi e invocou o Senhor. E quando o Senhor apareceu para ele, foi 3 horas de repreensão. Imagina ser repreendido 3 horas pelo Senhor. Nossa. Não deve ter sido fácil. Porém, foi uma repreensão com amor. Como o Senhor sempre faz, como ele ensinou em Doutrina e Convênios, ele mostra um amor maior depois para que a pessoa não julgue que somos seu inimigo. E vocês por acaso já foram repreendidos por seus pais ou pelos líderes da igreja alguma vez e sentiram que essa repreensão, na verdade, era uma manifestação do amor e que ajudou vocês depois? Eu tive várias. Eu lembro de uma muito específica, que eu estava numa atividade dos jovens adultos solteiros, e nessa atividade tinha um amigo nosso na aula. Eu tinha acabado de me mudar pra aula, então estava conhecendo todo mundo, mas esse menino tinha uma tatuagem muito engraçada. E é uma tatuagem muito engraçada, e eu peguei meu celular assim, tirei foto da tatuagem, e a gente estava no lado de fora, então tava um pôr do sol muito bonito. E meu bispo, ele viu que eu tirei foto. E ele veio até mim e ele falou assim, Miriam, eu acho que você deveria estar tirando foto do pôr do sol. E, nossa, eu fiquei com tanta vergonha, aquele momento que ele me repreendeu, ele falou só comigo, não falou, né? Ele veio até mim e falou, acho que você devia estar tirando foto do pôr do sol. Então, naquele momento eu fui repreendida por um líder, mas eu aprendi. E passei, depois de algum tempo, como eu fui entender que aquele menino que tinha uma tatuagem, ele era um recém-converso e foi um dos meus grandes amigos depois da aula, presidente do Elder Quorum. Quórum de Elders. Foi presidente do Quórum de Elders e era o meu ministrador, vinha toda semana e me trazia cookies. Gente, olha só, eu julgando a pessoa e era uma das pessoas que eu mais passei a admirar depois de um tempo. Muito bom. Gostei que o líder, ele foi até você, porque realmente aqui só tava o irmão de Jared e o Senhor, né? Então provavelmente a gente soube disso porque o irmão de Jared falou, eu fui repreendido pelo Senhor 3 horas. Mas assim, quando você tiver que repreender alguém, seja seu filho, um amigo, ou quando você é líder, procura fazer isso como o seu bispo fez, né? De modo privado. Você tem uma experiência também de repreensão? Ou você sempre foi um menino obediente? Não. Eu tenho até. Eu me lembro uma vez, chegou um rapaz novo no nosso coro, ele tinha se mudado de uma outra cidade. E me lembro que eu queria muito fazer amizade com ele para que ele se sentisse bem-vindo e tal. Eu estava falando muito com ele durante a lição do coro, muito, muito mesmo. E meu líder chamou atenção para isso. E no começo eu fiquei, nossa, só estou tentando fazer amizade, fazer com que ele se sinta bem. Mas depois eu percebi que eu podia ter deixado ele ouvir a lição, né? Sentir o espírito, podia ter feito aquela amizade num outro momento que seria mais adequado. É perfeito isso. Porque às vezes nas interações da igreja vão acontecer
momentos em que o líder ou mesmo um outro membro da igreja vai te chamar a atenção, né? E você pode pensar assim, nossa, mas me chamando a atenção? Como assim, né? Ainda na frente dos outros. E você tem que escolher não ficar ofendido. Imagina se o irmão de Jared tivesse escolhido ficar ofendido. O quê, senhor? Você tá brigando comigo? Eu não falo contigo 4 anos, mas também não é para isso, ficar brigando assim. Aquele povo nunca teria chegado na Terra Prometida, né? E eu quero contar também uma experiência sobre repreensão, que eu aprendi essa semana. A Elder Gong foi dar um devocional no Enzai College, e ele... muito bonzinho, cumprimentou a maioria das pessoas lá. E aí, contando sobre isso para um professor, ele disse que quando ele era jovem, ele teve uma experiência bem interessante, porque ele foi apresentar um produto para um grande empresário inovador. Uma das pessoas, eu não vou falar o nome dele aqui para não ficar chato para a reputação dele, mas é um dos caras, assim, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos, ele já faleceu, né? Que nós tivemos no mundo. E diz que nessa apresentação ele foi muito rude, né, para criticar o trabalho que estava sendo apresentado, dar um feedback. Ele xingou, nossa, esse meu professor que era jovem na época saiu de lá arrasado, falou, nossa, que chato, né? E dava para ver que as pessoas tinham muito medo dele também, né, porque ele falava com autoritarismo e tal. Uma outra experiência que meu professor teve alguns anos atrás, quando o Elder Gong, já um apóstolo, ia fazer uma apresentação, e ele, por trabalhar na igreja, foi designado para ajudar o Elder Gong com essa apresentação. Ele fez então um PowerPoint e foi ter a reunião com o Elder Gong para apresentar o que ele tinha feito, para ver se precisava melhorar alguma coisa. O Elder Gong, como ele normalmente faz isso, eu percebi. Ele abre a porta e deixa você entrar primeiro, né? Ele é sempre muito gentil. E aí sentou com ele, viu. E tinha alguns pontos que precisava ser melhorado na apresentação. Mas, segundo esse meu professor, a forma como o Elder Gong abordou, como ele falou o que tinha que ser melhorado, foi completamente diferente a esse grande executivo, né? Que ele tinha tido a experiência no passado. Como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele estava corrigindo da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo faria, com mansidão, ajudando a pessoa a se aperfeiçoar, mas sem colocá-la para baixo, entende? Eu acho que é assim que o Senhor estava fazendo, vendo o exemplo de Elder Gong, assim que ele estava fazendo com o irmão de Jared, disse, você não falou comigo por 4 anos, vocês chegaram aqui, mas eu tenho uma terra de promissão para dar para vocês. Então, por 3 horas, o irmão de Jared foi sendo instruído. E ele, depois disso, nós não lemos que ele parou de falar com o Senhor, né? Sempre estava perto de Deus. Vamos ler o 15. E o irmão de Jared arrependeu-se do mal que havia feito e invocou o nome do Senhor por seus irmãos que se achavam com ele. O Senhor disse-lhe, perdoarei a ti e teus irmãos, ti e a teus irmãos vossos pecados, mas não pecareis mais, porque vos lembrareis de que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E aí, no 16, lançai-vos ao trabalho e construir barcos. E eles começaram a construir barcos. Mas aí quando eles constroem os barcos, surge 2 problemas. O primeiro problema, ar. Porque o Senhor deu um modelo como eles deveriam construir o barco. Que era tipo um submarino, assim, fala que é um vaso, né? Como se fosse arca. Bem avançado. E aí diz, como que a gente vai respirar? O Senhor solucionou esse problema. Faz um buraco em cima, embaixo, e aí fecha um, abre o outro, ensinou. E a luz? Como que eles iam resolver isso? Porque o irmão de Jared disse, Senhor, você vai permitir que a gente viaje nesse mar sem luz? E aí o Senhor disse, o que você quer que eu faça? Né? Por que vocês acham que o Senhor não resolveu o problema da luz? Ele tinha resolvido o problema, né? Dado a instrução dos barcos, como deviam ser construídos, a coisa do ar. Mas por que o Senhor não deu as respostas da luz também? Boa pergunta. Como a gente estava falando um pouquinho mais cedo, o Senhor quer que a gente use a nossa sabedoria, nosso livre-arbítrio que Ele nos deu, né? Para que a gente possa crescer, aprender. E se o Senhor nos der a resposta para tudo, a gente não vai estar crescendo, né? A gente só vai estar seguindo. Muitas vezes não tem uma só resposta certa, né? Porque o Senhor pode fazer o que Ele quiser, né? Ele pode ter feito, sei lá, lâmpadas, ou pode ter colocado luz sem nenhuma fonte.
mas ele queria que o irmão de Jared pensasse, né? Para que ele pudesse fazer o plano dele brilhar. Isso que o Senhor faz. A gente tem que apresentar nosso plano para ele e ele vai fazer esse plano brilhar. Excelente. Tô fazendo barquinho aqui. Aqui tem a janelinha em cima, tem uma janelinha embaixo. E diz que eles seriam como baleias, né? Eles iam submergir quando as ondas viessem e tal. E você falou perfeito. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Miriam? Acho que ele falou muito bem, mas eu tava pensando que depois, nos próximos versículos, a gente vai ler que o irmão de Jared, eventualmente, ele pensou em uma solução, né? Ele pensou em uma solução, apresentou pro Senhor e, na verdade, a solução dele nem era muito boa, né? Ele assim, toca nessas pedrinhas, por favor. Então, às vezes, as soluções, trazendo para a nossa própria vida, às vezes, o nosso caminho que a gente apresenta para Deus, Deus, é assim que eu quero a minha vida. Às vezes, o nosso plano nem é muito bom, né? Mas o Senhor, se é uma coisa boa, o Senhor, ele vai magnificar, como ele estava falando. Ele pode tocar e fazer brilhar, né, o seu plano. É incrível isso, porque se o Senhor não tivesse feito essa pergunta no versículo 23, que desejais que eu faça a fim de que tenha luz para vossos barcos? Ele nunca teria achado a solução. Ele fundiu 16 pedrinhas, teve um trabalho nisso, né? Achar as pedras certas, fundir, apresentar para o Senhor. E ele levou essas pedrinhas, está no próximo capítulo, onde ele clama ao Senhor com essas 16 pedrinhas e diz, deixa eu ver qual que é o versículo certo aqui, no 4, né? Sei que tens todo o poder, que podes fazer tudo quanto queiras. E no 5, sabemos que é capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento dos homens. E aí ele clamou para que o Senhor tocasse e elas iam brilhar. Ia ter uma pedrinha, 2 pedrinhas, eu acho que para o barco, né? E no 6, vamos ler o que aconteceu. E aconteceu que após ter o irmão de Jared dito essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras, uma a uma, com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão de Jared caiu perante o Senhor, porque ficou tomado de medo. Uau, tem muita coisa para falar aqui. Mas uma delas é que o Senhor tocou uma a uma, né? Como ele pode também fazer com cada um de nós. Ele pode tocar cada um de nós. Cada um de nós é importante para Deus e ele pode fazer com que nossos desejos, aspirações brilhem. A segunda coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que havia uma nuvem, um véu, né, que cobria o irmão de Jared e o Senhor. Ele não conseguia ver. Sempre que o Senhor falava com o irmão de Jared era para uma nuvem. Mas dessa vez ele viu o dedo do Senhor fazendo isso. E ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Era o dedo de um homem. O dedo de um homem. Ele falou, nossa, eu não sabia que Deus era um homem. Né? E aí, na verdade, ele fala aqui que não sabia que ele tinha carne e sangue, porque pensou que aquele dedo era um corpo, né? Como ele tinha um corpo também. O Senhor viu que o irmão de Jared ficou assustado e falou, por que você caiu? No 8, eu vi o dedo do Senhor, temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. E no 9 diz, o quê? O Senhor disse-lhe, em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue, e nunca ninguém se chegou a mim com uma fé tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais que isso? E aí ele fala o quê? Não vi, mas eu quero ver. Mostra-me a mim. Né? E aí ele então se mostra o irmão de Jared no 13. O que a gente pode tirar disso aqui? Coisa que eu amo é que o Senhor já ia fazer a coisa, mas foi a fé que o irmão de Jared tinha que permitiu que ele visse a Deus. Então, muitas vezes, Deus já está trabalhando na nossa vida, mas por causa de nossa descrença, desobediência, sei lá o que for, a gente talvez não veja a mão do Senhor trabalhando nas nossas vidas. Muito bom. E sabe, nós sabemos que Adão viu Deus face a face e falou com ele. Nós sabemos que Eva viu Deus e falou face a face no Jardim do Éden. Nós sabemos que depois da queda eles ficaram afastados da presença de Deus, porém eles foram restituídos à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, venceram os efeitos da queda. Nós lemos sobre Enoque e Noé que andaram com Deus. Então, por que será que aqui a Escritura, e mais para frente a gente vai ler, diz que
ninguém viu Deus, né? Como que fala aqui? Deixa eu ver o versículo, o 15. Nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Como assim? Se esses profetas que antecederam a Torre de Babel viram Deus, como que o Senhor está dizendo que nunca se mostrou? Parece que tem um problema doutrinário aqui, um conflito de escrituras. Acho que a resposta para isso se encontra na palavra como. Então, ele não está falando de quantidade da fé, né? Ele não está dizendo que esse irmão de Jared tinha mais fé do que Adão, não é? Mas é como. Ele está falando da qualidade da fé que ele tinha, o tipo de fé. Porque com Adão, Noé e Enoque, né, eles foram homens chamados pelo Senhor. Mas o irmão de Jared é alguém que buscou o Senhor. Ele foi até o Senhor para resolver os problemas. Então, trazendo isso para as nossas vidas, como eu acabei de chegar na missão, eu me lembro conhecendo o meu bispo, falando, bispo, me dê um chamado, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Acabei de voltar da missão, 2 horas por semana é muito pouco, depois de uma missão. E ainda não recebi, mas uma coisa que eu pensei, lendo essa passagem, que eu não preciso esperar um chamado. Né? Eu não preciso esperar que o Senhor me chame, né? Eu posso orar pelas oportunidades de servir uns aos outros e buscar essas pessoas com quem eu posso ministrar e tal. Então, quando a gente tem fé em Jesus Cristo, a gente busca Ele, nós podemos fazer com que as coisas aconteçam, em vez de simplesmente esperar. Muito bom. Eu gostei bastante do que você disse e me lembrou do que o Presidente Nelson tem falado, que a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor na nossa vida, aprender a receber revelação. Porque o irmão de Jared, quando ele ficou esses 4 anos sem fazer oração, ele não recebeu nada, né? Mas o Senhor repreendeu e eu acredito que ele começou a buscar o Senhor de novo, sabe? E hoje em dia, como que a gente busca o Senhor, né? Estudando escrituras, indo ao templo e fazendo essas coisas, a gente vai estar buscando entender e ouvir a palavra do Senhor na nossa vida e esse véu vai ser tirado dos nossos olhos e a gente vai poder receber revelação, receber resposta para a nossa vida que se a gente não estivesse buscando, a gente não ia receber. Eu amo isso que vocês falaram, porque o que impede o nosso crescimento espiritual e receber mais da glória e da bênção de Deus somos nós mesmos, né? Essa nuvem que nos impede de ver o nosso potencial divino e de agir segundo Ele, é nossa incredulidade, é o véu da incredulidade. Então, o que acontece assim, a iniciativa de se mostrar aos profetas, aos santos, geralmente vinha de Jeová. Ele se mostrava a eles. Mas dessa vez foi diferente. A iniciativa veio do irmão de... Não que Deus não tenha permitido, mas a fé dele era tão grande que rompeu o véu. E Moroni fica tão impressionado com isso que depois ele começa a falar sobre como isso aconteceu. Ele começa a falar da grande fé que tinha o irmão de Jared. Depois ele vai retornar esse tema lá em Éter 12 também da fé. Porque esse homem tinha muita fé. A fé tão grande que ele viu o dedo do Senhor. E o Senhor não estava esperando que ele visse o dedo dele. Conhece todas as coisas, mas isso surpreendeu o Senhor de modo que ele falou, você viu mais alguma coisa? E aí depois o Senhor se mostrou e disse, por saberes essas coisas fica redimido da queda. Então aquele homem recebe a presença de Deus e os efeitos da queda são tirados, de modo que ele se torna santificado diante de Deus. E aí o Senhor ensina para ele, esse corpo que você está vendo é o corpo do Espírito. Não é o corpo de carne e ossos, mas o meu corpo que eu vou tomar no meridiano dos tempos vai ser semelhante a esse corpo. E começa a ensinar coisas sagradas. E devido ao conhecimento desse homem, diz um 19, ele não podia ser impedido de ver além do véu. Viu o dedo de Jesus e quando viu, caiu tomado de temor, porque ele sabia que era o dedo do Senhor. Não tinha mais fé porque sabia de nada duvidando. E tendo esse perfeito conhecimento, ele não podia ser impedido de ver além do véu. E o Senhor disse para ele, se você tiver fé para conhecer todas as coisas, você vai conhecer. E ele viu todas essas coisas. Imagina que poder esse homem tinha depois dessa visão gloriosa, porque ele viu todos os habitantes da terra que já tinham existido e também todos que viriam a existir. Ou seja, ele viu a gente. Aí, irmão de Jaré, ele viu a gente, porque ele viu tudo, e o Senhor não ocultou nada de sua vista, até os confins da terra, porque ele lhe dissera anteriormente que se acreditasse que ele podia mostrar todas as coisas.
elas seriam mostradas. Então, depois de ler isso aí, a gente precisa melhorar a nossa fé, né? Porque o cara era bom. Bom, estamos terminando já a nossa lição, falta 2 capítulos aqui. Vamos fazer breves comentários sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. O que chama a atenção de vocês neste bloco de escritura? Bem interessante no começo, como fala que nem toda visão do irmão de Jared, a gente sabe, né? Fala que uma parte dela foi selada até que a gente acredite nas coisas que a gente já tem. Eu me lembro lendo uma história de, acho que foi um apóstolo nos 70, que estava numa aula. Ele perguntou, quantos de vocês querem escrituras novas? E todo mundo levantou a mão. E daí ele falou, tá, e quantos de vocês já leram todas as obras padrões que a gente tem? E quase ninguém levantou a mão. Se a gente quiser mais conhecimento do Senhor, né, mais escrituras, mais coisas, a gente tem que aproveitar tudo que a gente já tem, né? Porque a gente está buscando maiores coisas, a gente nem sabe tudo que já foi revelado para nós. Excelente. Tem uma advertência aqui que eu gosto, que está no versículo 13. Vinde a mim, ó vós, gentios, e mostrar-vos-ei coisas maiores, o conhecimento que está oculto por causa de sua incredulidade. Mais uma vez, é nossa incredulidade que impede que Deus derrame mais conhecimento, mais bênção na nossa vida. Se nós tivermos mais fé, muito mais vamos receber do alto. Se rasgardes, diz no 15, quando rasgardes este véu de incredulidade que vos leva a permanecer em vosso terrível estado de iniquidade e dureza de coração e cegueira de mente, então as grandes e maravilhosas coisas que vos foram ocultas desde a fundação do mundo, sim, quando invocardes ao Pai em meu nome, com o coração quebrantado e espírito contrito, então sabereis que o Pai se lembrou do convênio que fez com vossos pais, ó casa de Israel. Me lembra um pouquinho acho que vem em segmento da semana passada, né? Que o povo, ele estava se lamentando pelas perdas, e o Senhor falou, foi por causa das iniquidades. Então, às vezes no mundo, as pessoas acham que a gente vai encontrar felicidade por causa fazendo coisas que não são os mandamentos. E às vezes, sim, encontram felicidades passageiras, mas nem sempre o Senhor dá felicidade para as pessoas que fazem coisas erradas. Com certeza. É uma felicidade fake, né? Uma coisa momentânea, mas a felicidade verdadeira está para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois é, pessoal, essa é a nossa aula. Depois no capítulo 5 ele vai falar das 3 testemunhas. Que bênção ter o livro de Mórmon. Do mesmo jeito que as 3 testemunhas foram designadas, escolhidas para serem testemunhas especiais do livro de Mórmon, e elas puderam ver as placas, receber uma ministração do anjo mostrando a placa para ela, como está no começo do livro de Mórmon, a gente estudou isso. Nós também podemos ser testemunhas desse registro. Nós podemos saber que ele é verdadeiro. E se nós valorizarmos, como você contou, estudando as Escrituras, o Senhor vai nos dar mais. Porque ele vai ver que a palavra de Deus está sendo incorporada na nossa vida, que nós estamos modificando nossas atitudes, de tal modo que nós vamos ser dignos de receber mais e mais revelações. Quando Joseph Smith traduziu as placas, tem aqui, ele traduziu apenas uma parte, não é? Isso aqui estava selado. E essa parte selada aqui contém muito do que o irmão de Jared aprendeu. Mas nós não podemos receber, porque somos incrédulos. Então nós precisamos estudar essa parte aqui que nos foi dada, para que possamos receber mais. E eu estou ansioso por isso. Mas eu reconheço que às vezes eu sou que nem o irmão de Jared, ou o povo dele. Eu fico tranquilo na minha, e as coisas pequenas e simples não me parecem mais ser tão importantes, e às vezes minha oração não está tão fervorosa, minha leitura das Escrituras não está tão diligente, só vou lembrar do Vem Segue-me quando tem a aula, né? Ou, enfim, aí todos nós, às vezes, somos culpados dessa fraqueza. E nós precisamos acordar, nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos estar engajados ativamente.
Alguma mensagem final? Posso prestar meu testemunho do livro de Mormon. Eu acho que tem me ajudado muito no meu dia a dia, estudar o livro de Mormon. E fazer eu acho que é o esforço que eu faço todos os dias para ler o livro de Mormon e mostra para o Senhor que eu tô aberta para receber instruções para minha vida. Então, sou muito grata pelo livro de Mormon. Obrigado, excelente. Com certeza, o livro de Mormon é algo que tem me ajudado muito na minha vida. Realmente, quando eu precisar, quiser mais do Espírito, eu posso abrir, ler e mesmo que seja só um pouquinho, já me dá aquela força espiritual que eu estou precisando. E eu sei que cada vez que eu leio o livro de Mormon, eu simplesmente me sinto melhor, mais próximo de Deus. Não tem como ler esse livro no espírito de oração, com o coração aberto, e não ser uma pessoa melhor depois. Tudo que está escrito ali é para nos ajudar a ficarmos mais próximos de Deus, melhorar e achar a felicidade verdadeira na vida, que não é algo momentâneo, como ele estava explicando, é uma paz verdadeira, que pode ser eterna se a gente continuar a buscar as coisas de Deus. Sei disso porque eu busquei e eu senti isso na minha própria vida. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Fiquei muito feliz. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram de ter esses convidados aqui. E obrigado por vocês terem achado tempo na sua agenda corrida de estudantes. Sei que não é fácil. E estar aqui para compartilhar um pouco do seu testemunho, de suas experiências. Deixa aí nos comentários algo que tenha chamado a atenção de vocês nessa lição, para que eles possam ler e ficar feliz e também você possa ter a oportunidade de compartilhar essas coisas com o mundo. Então, essa aula que compartilhamos e nosso testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau!